Leitura Bíblica Anual. Versão King James atualizada. Êxodo 26 e 27. E para o tabernáculo farás 10 cortinas internas, de linho fino trançado, estofo azul, púrpura e carmesim, nelas mandarás bordar, com arte, querubins. O comprimento de cada cortina será de 12 metros e 60 centímetros e de 1 metro e 80 centímetros, a largura. Todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de tecido azul ao longo da borda da cortina interna, na extremidade do primeiro agrupamento de cortinas internas. O mesmo farás na orla da cortina extrema do segundo conjunto. 50 laçadas farás numa cortina, e 50, na outra cortina no extremo do segundo conjunto. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com os quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 13 metros e meio, e a largura, de 1 metro e 80 centímetros. As 11 cortinas serão exatamente de igual medida. Ajuntarás de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 do outro lado. Dobrarás em 2 partes a 6ª cortina interna na frente da tenda. Farás 50 laçadas na orla da cortina extrema do primeiro conjunto de cortinas, e também 50 laçadas ao longo da borda da cortina interna do outro agrupamento. Farás também 50 colchetes de bronze, e colocarás esses colchetes nas laçadas, a fim de unir a tenda como um todo. Quanto à sobra no comprimento das cortinas internas da tenda, a meia cortina interna que restar será pendurada na parte de trás do tabernáculo. Portanto, as 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado de um e de outro lado do tabernáculo, a fim de cobri-lo. Farás também, para a tenda, uma cobertura de peles de carneiro, tingidas de vermelho, e uma cobertura de couro fino, por cima. Farás armações verticais de madeira de acácia para o tabernáculo. Cada armação de tábua terá 4 metros e meio de comprimento por 70 centímetros de largura. Cada armação de tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as armações do tabernáculo. Disporás as armações de tábuas para o tabernáculo da seguinte maneira: 20 armações para o lado do Neguebe. Para o sul farás 40 bases de prata debaixo das 20 armações de tábua, 2 bases para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. No outro lado do tabernáculo, do lado norte, haverá 20 armações de tábuas, e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Para o fundo do tabernáculo, do seu lado ocidental, para o mar, farás 6 armações de tábuas, e farás outras 2 armações de tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. As armações de tábuas nesses 2 cantos serão duplas, desde a parte inferior até a superior, colocadas numa única argola. Ambas serão assim. Serão, portanto, 8 armações de tábuas com suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma armação e 2 debaixo de outra armação. Farás travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo, e da mesma maneira, 5 travessas para as armações da parte de trás do tabernáculo, do lado ocidental, para o mar. A travessa central esteja na metade das armações, atravessando-as de um extremo a outro. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no Monte Santo. Farás também um véu de linho fino trançado e de fios de tecido azul celeste, roxo e carmesim. Mandarás executar nele um bordado de arte com figuras de querubins. Tu o colocarás sobre 4 colunas de acácia recobertas de ouro puro, munidas de ganchos também de ouro, assentadas sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu pelos colchetes e colocarás atrás do véu a arca da aliança. Esse véu separará o lugar santo e o santo dos santos. Porás o propiciatório sobre a arca que contém o testemunho, no lugar reservado ao santo dos santos. A mesa, porém, a porás do lado de fora do véu, no lado norte do tabernáculo, e o candelabro em frente dela, no lado sul. Farás também, para a entrada da tenda, uma cortina de púrpura violeta, púrpura escarlate, carmesim e linho fino trançado, obra de arte de bordador. Para essa cortina farás 5 colunas de acácia, que recobrirás de ouro fino,
com seus colchetes também de ouro, e fundirás para elas 5 bases de bronze. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2,25 metros de largura. O altar será quadrado, sua altura será de 1,35 metros. Dos 4 lados farás pontas em forma de chifres, que formarão uma só peça com o altar, e o revestirás de bronze. Tu lhe farás, também, recipientes para recolher as cinzas da gordura incinerada, e pás, bacias para aspersão, garfos para carne e braseiros. Farás todos esses utensílios de bronze. Tu lhe farás também uma grelha de bronze, em forma de rede, e farás 4 argolas de bronze nos 4 cantos da grelha. Colocarás essa grelha abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar, e a cobrirás de bronze. Farás igualmente varas de madeira de acácia para o altar e as revestirás de bronze. Essas varas serão colocadas nas argolas, dos 2 lados do altar, quando este for transportado de um lugar para outro. Farás o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Farás também um átrio para o tabernáculo. O lado sul, do Negueb, terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, que dá para o mar, com suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente do sol, igualmente terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6,75 metros de comprimento para um lado da entrada com suas 3 colunas e suas 3 bases, e cortinas externas de 6,75 metros de comprimento, no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. Na entrada do átrio haverá uma cortina, em forma de véu, de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecidos azul celeste, púrpura escarlate e carmesim, obra de arte de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas em torno do átrio estarão unidas com vergas de prata, seus ganchos também serão de prata, e suas bases de bronze. Esse pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas em formato de véu de linho fino trançado de 2,25 metros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço sagrado do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do átrio, serão confeccionados em bronze. Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de olivas amassadas, para o candelabro, para que haja lâmpadas continuamente acesas no recinto. Arão e seus filhos manterão essas lâmpadas acesas na tenda do encontro, fora do véu que está diante das tábuas da aliança, para que queimem desde a tarde até a manhã perante Yahvé. É um decreto perpétuo para as gerações dos filhos de Israel. Mateus 25 versículos 1 a 30. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis que vem o noivo!" Saía ao seu encontro. Então, todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: "Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando." Porém as sábias responderam: "Não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai-o." Mas, saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: "Senhor, Senhor, abre a porta para nós." Contudo ele lhes respondeu: "Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará." O investimento dos talentos. Digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal.
E em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os, e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também, aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando, finalmente, o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso, tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando eu retornasse, o recebesse de volta, mais os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais lhe será confiado, e possuirá em abundância. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Salmos 31 versículos 1 a 8. Um salmo de Davi, ao mestre de música. Em ti busquei refúgio, ó Senhor, não permitas que eu jamais seja frustrado. Por tua justiça abriga-me. Inclina para mim teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Sê minha rocha inabalável, a fortaleza da minha salvação. Tu és meu rochedo e a minha fortaleza. Pela honra do teu nome, conduze-me e guia-me. Livra-me da cilada que me armaram, pois tu és o meu refúgio. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me resgataste, Senhor, o Deus verdadeiro. Repudiou os que se mantêm em crenças vãs e enganosas. Eu, porém, confiarei só no Senhor. Exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, mas aplainaste um caminho para que meus pés passassem seguros. Provérbios 8 versículos 1 a 11. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz: a todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouvi, pois proferirei conselhos excelentes, os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento são ensinos claros, e veredas retas, para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino, e não a prata, preferi o conhecimento antes do ouro puro. Porquanto, melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela.